Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 174. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos ler 1 Reis, dos capítulos 12 ao 14, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida, um dia na Tua presença. Obrigada pela Tua obra na nossa vida, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos conhecendo mais e mais a Tua palavra e nos relacionando contigo. Que possamos no dia de hoje conhecermos mais um pouco da Tua natureza, os Seus atributos, que possamos Te amar ainda mais através da leitura de hoje, que possamos olhar sempre para Ti, Senhor. Remova qualquer tipo de distração, para que possamos manter a concentração naquilo que o Senhor quer nos revelar através do Teu Espírito Santo. Continue nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão, para que a Tua palavra fique registrada, Senhor Deus, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 12. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandou chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles serão sempre teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Disse: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a ordenação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. É o rei. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Quando todo o povo de Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte.
O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permaneceu até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaias, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras, no 15º dia, no 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e esse se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor.
Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão nem água de lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou para que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido lá, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterra-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumpriria. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. 1 Reis, capítulo 14. A profecia de Aias contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu seu pedido e foi à casa de Aias, em Siló. Ora, Aias já não conseguia enxergar. Tinha ficado cega por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito:
A mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente e você deve responder-lhe assim é assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos junto à porta, disse: Entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Tirei dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, um menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em que o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel dessa boa terra que deu aos seus antepassados e o espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito em Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e foi para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão descritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor.
1 Reis, capítulo 12, é um capítulo que marca um período de divisão e conflito entre o povo de Israel, resultando na separação das tribos do norte e do sul em 2 reinos distintos. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão ascende ao trono de Israel. No entanto, as expectativas e preocupações do povo rapidamente se tornam evidentes, uma vez que eles buscam alívio das pesadas cargas tributárias e trabalhistas impostas por seu antecessor. A situação culmina em uma reunião crucial em Siquém, onde o povo pede a Roboão que alivie o seu fardo. Roboão se consulta com os conselheiros mais jovens e inexperientes, que o aconselham a endurecer sua posição. Esse conselho leva à revolta das tribos do norte, que separam Judá e formam o reino de Israel do norte, liderado por Jeroboão. Judá e Benjamim permanecem sob o governo de Roboão, formando o reino de Judá. Este capítulo é essencial para entender o contexto histórico e político das escrituras hebraicas, pois marca o início de um período de divisão que eventualmente levaria à queda dos 2 reinos e ao exílio do povo de Israel. A história de Roboão e Jeroboão também oferece lições importantes sobre liderança, a importância do aconselhamento sábio e as consequências das decisões políticas. Bom, este evento tem implicações duradouras na história de Israel. A divisão do reino deixa cicatrizes profundas, levando a conflitos contínuos e à eventual queda de ambas as nações. A narrativa desse 1 Reis, capítulo 12, principalmente dos versículos 1 ao 19, destaca a importância da liderança sábia, da escuta atenta das preocupações populares e das consequências que as decisões políticas precipitadas podem ter em uma nação. É um lembrete da necessidade de líderes sensíveis e prudentes que compreendam as aspirações e necessidades do seu povo para preservar a unidade e a estabilidade de uma nação. Então, esse capítulo narra um ponto crucial na história de Israel, a divisão do reino em 2 partes distintas, o reino de Israel do norte e o reino de Judá. O versículo 20 inicia a narrativa destacando a ascensão de Jeroboão ao poder como rei de Israel do norte, que compreendia a maioria das tribos de Israel. Jeroboão, um antigo servo de Salomão, foi escolhido pelo próprio Deus para liderar as 10 tribos do norte, conforme profetizado por Aias, o Silonita. O descontentamento popular com o governo de Roboão, filho de Salomão, abriu caminho para a ascensão de Jeroboão. O povo de Israel proclama Jeroboão como seu rei em Siquém, marcando o início do reino de Israel do norte. Essa divisão política tinha profundas implicações religiosas e culturais. Jeroboão, temendo que o povo reunisse em Jerusalém para adorar no templo de Salomão e assim fosse leal ao rei de Judá, toma medidas drásticas. Ele institui a adoração de bezerros de ouro em 2 locais, um em Betel e outro em Dan, desviando a devoção do povo de Jerusalém. A ascensão de Jeroboão ao trono de Israel do Norte estabelece uma linha divisória na história de Israel. Os reinos divididos agora seguiriam caminhos distintos, frequentemente caracterizados por conflitos e rivalidades. Essa divisão persistiria até a queda de ambos os reinos para os assírios, Israel do Norte, e babilônios, Judá. Em resumo, o capítulo 12 nos recorda da importância de líderes sábios e compassivos, do perigo da idolatria e da necessidade da unidade em Cristo. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e igrejas, mantendo os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, o verdadeiro Rei e Salvador. 1 Reis capítulo 13 é um relato intrigante que narra o encontro entre um profeta anônimo e o rei Jeroboão, que governava o rei do norte, também conhecido como Israel. Este profeta é enviado por Deus com uma mensagem
específica para Jeroboão, denunciando suas práticas idólatras e predizendo a destruição dos altares pagãos. Além disso, o profeta realiza um milagre impressionante, secando o altar de Jeroboão por meio de uma intervenção divina. Uma das características notáveis deste capítulo é a obediência estrita do profeta às ordens divinas, incluindo a proibição de comer ou beber em Israel durante a sua missão. No entanto, quando outro homem, um velho profeta, persuade o profeta de Deus a ir contra essas ordens, isso resulta em consequências trágicas. A desobediência do profeta às instruções divinas serve como um lembrete poderoso da importância da obediência completa a Deus em sua missão. Além disso, o capítulo 13 destaca a complexidade das relações entre profetas, líderes políticos e religião em Israel na época, bem como as consequências de seguir ou não as diretrizes divinas. É uma narrativa rica em lições espirituais e morais que continua a ser estudada e refletida por aqueles que buscam compreender a fé e a obediência a Deus. O profeta anônimo recebe uma ordem divina clara e precisa. Ele não deve comer pão, beber água ou voltar pelo mesmo caminho de onde veio enquanto estiver em Israel. Essas instruções são uma demonstração da seriedade do compromisso divino em relação à mensagem que ele deve entregar. Quando o profeta chega a Betel, uma das cidades onde Jeroboão tinha erguido um altar pagão, ele executa um ato surpreendente. Sob a direção de Deus, ele profetiza contra o altar e prediz que ele se dividirá e as cinzas se espalharão. Imediatamente o altar é dividido e as cinzas são derramadas, cumprindo a profecia do profeta. Essa demonstração poderosa do poder de Deus chama a atenção de Jeroboão, que tenta prender o profeta. No entanto, a sua mão seca quando ele tenta ordenar que os seus servos prendam o profeta. Isso enfatiza ainda mais a autoridade divina que está por trás do profeta e de sua mensagem. Então vem a tentação do profeta pelo velho profeta, que está registrado nos versículos 11 ao 19. Então, esses versículos narram esse episódio crucial da história do profeta anônimo, que foi enviado por Deus para confrontar o rei Jeroboão, líder do rei do norte, e esses versículos destacam o momento em que esse profeta anônimo é abordado por um velho profeta que vive em Betel, uma cidade onde o rei Jeroboão havia estabelecido um altar pagão. O velho profeta, ao ouvir sobre os feitos miraculosos do profeta enviado por Deus, sente-se compelido a convidá-lo para sua casa. Ele o convida para comer pão e beber água, apelando para a ideia de que Deus também tinha falado com ele, dando-lhe uma mensagem contraditória. No entanto, o profeta anônimo tinha recebido instruções diretas de Deus para não comer nem beber em Israel, nem voltar pelo mesmo caminho. Então aqui nós vemos um teste crítico da fidelidade e a obediência do profeta enviado por Deus. Ele inicialmente resiste à tentação do velho profeta e recusa o convite, lembrando das instruções divinas que recebeu anteriormente. No entanto, o velho profeta continua insistindo e finalmente mente, afirmando que um anjo lhe deu uma ordem de Deus para convidar o profeta anônimo. Movido por esta suposta revelação divina, o profeta anônimo concorda em ir à casa do velho profeta e comer. Essa passagem nos ensina importantes lições sobre a obediência às instruções divinas. O profeta anônimo cede à tentação da persuasão humana e da falsa revelação, desobedecendo assim a Deus. Isso resulta em graves consequências, como veremos mais adiante, como vimos, na leitura da narrativa. No caminho de volta, ele é confrontado por um leão que o ataca e o mata. Essa morte prematura e violenta é uma clara demonstração das consequências de sua desobediência às ordens diretas de Deus. O profeta, que havia sido o mensageiro de Deus, perece como resultado de seu reino.
O velho profeta, ao ouvir falar da morte do profeta anônimo, fica profundamente perturbado e decide recuperar seu corpo. Ele o coloca em seu próprio túmulo e instrui seus filhos a enterrá-lo com honras quando ele morrer. O velho profeta reconhece a autenticidade das palavras do profeta anônimo e lamenta a morte prematura e trágica dele. A história do profeta anônimo que confrontou Jeroboão, rei de Israel, reflete a batalha contínua entre a obediência a Deus e as tentações do mundo que enfrentamos. E por fim, 1 Reis capítulo 14 apresenta uma série de eventos cruciais e mensagens divinas que moldaram o destino das duas nações, Israel e Judá. O capítulo começa com o sofrimento de Jeroboão, rei de Israel, que busca a orientação do profeta Aias em relação à saúde de seu filho doente. A resposta de Aias traz consigo uma previsão sombria sobre a linhagem de Jeroboão e os eventos futuros que afetarão sua casa. Em paralelo, o capítulo também explora a história de Roboão, o rei de Judá, e a sua jornada de desobediência aos mandamentos de Deus, o que leva à sua punição divina e à crescente hostilidade entre Israel e Judá. Além disso, 1 Reis 14 destaca a importância da obediência a Deus e a repercussão das ações dos líderes sobre seus reinos. Este capítulo é uma parte crucial do livro de 1 Reis e fornece uma visão profunda das consequências espirituais e políticas das escolhas feitas pelos líderes e pelo povo de Israel naquele período. Amém. Vamos terminar por aqui. Tem muitas informações nesse capítulo, em todos os capítulos que lemos, mas que o Senhor continue nos ensinando através da sua palavra, de todas essas histórias que vemos. E que privilégio que nós temos de aprender com o que aconteceu nessas histórias tão verdadeiras, tão reais, que nós possamos ser como o rei Davi, que sempre amou o Senhor, nunca o decepcionou, e quando fazia algo errado, ele tinha um coração tão puro, verdadeiro, se derramava e adorava o Senhor. O Senhor conhecia o seu coração, que possamos ser assim, ter esse coração sincero diante do Senhor. Em nome de Jesus, te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.